Vamos começar? Vamos começar já passando o nosso jejum de 3 dias, né? Então, para a alegria da galera, já tiramos o açúcar, primeira semana, depois tiramos o porco, depois tiramos a carne, depois tiramos mais alguma coisa, né? A fritura. Isso, tiramos a fritura. E então a gente já está aí sem porco, sem carne, na verdade, né? Sem carne nenhuma, só no disco voador. Estamos também agora sem a fritura e sem o açúcar. Só para a gente melhorar um pouquinho mais, tiraremos a nossa tão sonhada farinha de trigo, que agora fica de boa. Daqui a pouco vivendo de fotossíntese, né? Mas a questão é que a gente levar até chegar a 3 dias, onde a gente vai estar praticamente na água, né? Vamos ver se a gente consegue passar aí alguma coisa nesse nível aí. Então a gente vai tirando devagarzinho, preparando o nosso corpo, né, para esse tempo. Então, essa semana, tudo que contém farinha de trigo, você pode tirar do teu cardápio e segue firme. Bem? A leitura da semana vai ser passada, já foi passada no grupo lá, pelo Carlos Henrique. E creio que é isso. Vamos começar essa semana. Nós vamos começar, né, novamente, nós já estamos começando um novo mês. Passamos ontem, damos continuidade aí à questão dos ciclos de Deus, e a gente já trabalhou algumas coisinhas aí, a questão dos ciclos, e vamos para a próxima semana já dar início à questão dos tempos das festas, né? E explicar e entrar aí sobre as festas fixas. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sexta-feira nós entramos no novo mês. E os ciclos, o que vocês têm aprendido durante essa temporada é realmente esse mês após mês, aquilo que nós atuamos e naquilo que nós temos que nos defender, assim falando, né? Ou seja, qual é as nossas preocupações, igual é a nossa não vou dizer uma unção específica, mas qual é a nossa característica para esse mês, ou seja, qual é a graça para esse mês. Tem algo bem interessante nisso daí. Então, nós vamos falar então do mês de Ave. Entramos no mês de Ave, né? Não sei o que vocês estão vendo aí, deixa eu voltar de novo aqui. Volta aqui de novo. Pronto. Entramos no mês de Ave, né? Esse é o mês, mais aí uma temporada, né, que nós chegamos. Entramos no 5º mês do calendário do calendário hebraico espiritual. Entramos aí no 5º mês, e esse é o mês do Pai. É muito interessante isso, é uma questão muito, muito top de a gente começar a ver, né? E a gente vai ver os ciclos, né, tanto dos tempos de Deus quanto dos tempos da Terra. E entra naquilo que a gente sempre fala, né? Nada que é feito sem um porquê. Nós entramos no 5º mês, e o mês, né, entramos em agosto no nosso calendário, e agosto, irmãos, veja só, agosto é uma homenagem para o imperador Augusto, né? E César Augusto, na verdade. E aí você vai ver que é um mês ligado a essa questão do império, ou seja, dessa questão imperial.
Quando você vai para o calendário de Deus, ou o calendário instituído pelo Senhor, ou a marcação estabelecida pelo Senhor, em Êxodo 12, 2, você vai ver o Senhor dizendo, né, ó, comece por esse mês, que é o mês de Abib, e aí então começa essa contagem do 5º mês. No calendário gregoriano, nós vamos ver que esse mês, ele também é conhecido como o mês da paternidade, né? Tem os dias dos pais, né, nesse mês, os dias dos pais, que é comemorado esse mês. E o nome desse mês no calendário hebraico é Av. A palavra Av ou Aba é a mesma coisa, só muda uma letrinha hebraica, que na verdade é um pontinho. Então, Aba ou Av é a mesma palavra, que é pai, né? Pai no sentido mesmo de paternidade. Então, nós vamos ver que Av, eles têm a relação dessa questão da paternidade, né? Então, esse é um tempo onde o Senhor quer ativar isso. Na verdade, eu sempre costumo dizer, esse é o mês onde algumas coisas aconteceram, ou seja, um ciclo de acontecimento. Então, vamos olhar para as Escrituras, né? Lá em Esdra, capítulo 7, verso 9, diz assim: pois no primeiro dia do primeiro mês, que é Abib, né, ou Nissan, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor Deus sobre ele. Então nós vamos ver que nesse dia é quando Esdras chega em Jerusalém destruída para começar o tempo da reconstrução. Neemias reconstrói os muros. Neemias reconstrói a cidade. Esdra reconstrói a adoração, reconstrói a casa, reconstrói o sacerdócio. Esdra, ele entra para a reconstrução do sacerdócio. E quando ele chega em Jerusalém, no 5º mês, parece uma coincidência, mas eu nunca vejo, principalmente quando o Senhor coloca datas nas Escrituras, eu não vejo isso como coincidência. Nenhuma data na Escritura. Quando o Senhor começa a colocar data, não é só uma marcação histórica, mas para mim tem um sentido profético de tudo isso. Veja só, no 5º mês, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, e vamos para as Escrituras aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Está com a Bíblia aberta aí. Vamos lá. Todas as vezes que aparece a palavra 5º mês nas Escrituras, a primeira vez vai estar em abra aí Números 33. Essa é a primeira menção do 5º mês nas Escrituras. Diz assim: então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, significa montanha, né? Segundo o mandato do Senhor, e morreu ali. Isso também está lá em Deuteronômios, capítulo 10, verso 6, né, que conta também essa história. Que partiu os filhos de Israel de Benote Benojacã para Mosé, e ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eliezer, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Então veja aqui, né, voltando aqui para Números, e disse, morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. Então, veja só, queridos, olha aqui, a primeira menção vai dizer que no 5º mês, no primeiro dia do 5º mês, acontece a morte de Arão.
no 40º ano, ou seja, no ano 40, quando eles vão para o novo ciclo, olha que interessante, começando um novo ciclo, eles iam atravessar para Canaã, eles iam entrar em Canaã, eles iam estar ali em Canaã, o sacerdote Arão morre. Quem foi o sacerdote Arão? Foi uma boca que o Senhor tinha colocado a Moisés, porém, foi um cara que fez a abominação, a profanação. Ele estabeleceu Tamuz para o povo. Ele construiu Tamuz. Ele foi um cara que não permaneceu firme no sacerdócio. Então, nós vamos dizer um sacerdote corrompido, entre aspas, né? Ele continuou no ofício sacerdotal naquela geração que se corrompeu com o bezerro, e é interessante que eles tomaram a água do bezerro, e isso marcou aquela geração. Então, quando começa um novo ciclo, começa então com a morte de Arão, o sacerdote antigo, ou o sacerdócio antigo. Então, a primeira menção que nós temos do 5º mês é a morte de Arão. Vamos para a segunda menção, onde aparece aí o 5º mês nas Escrituras. Está em 2 Reis 25:8. No 10º dia, perdão, no 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas em Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Veja só, queridos, no 7º dia do 5º mês, a casa do Senhor é queimada. Ou seja, no 5º mês, acontece uma outra coisa. Primeiro, no 5º mês, Arão morre. No 5º mês, a casa do Senhor, ou seja, o templo, o primeiro templo, é destruído. Vamos ver outra menção do 5º mês. Depois nós vamos ver no 5º mês, lá em Esdras 7, 8 e 9, você vai ver que ele chegou, né? Esdras chega lá em Jerusalém. Depois, nós vamos ver a mesma menção agora contada por Jeremias, está lá em Jeremias 52, 12, quando ele entra, né, e destrói a casa do Senhor. Depois nós vamos ver em Ezequiel 20, verso 1. No 5º mês do 7º ano, ao 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor e assentar-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dizem assim: assim diz o Senhor Deus, acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-lo eis tu, ó filho do homem, julgá-lo-eis. Faz-lhe saber a abominação dos seus pais e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei minha mão e jurei: eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhe tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras.
Então ele disse, cada um lance de si a abominação de que se agradam os seus olhos e não vos contamine com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então veja que no 5º mês, os anciões vieram consultar o Senhor e o Senhor expõe a obra da abominação, da idolatria do povo. E, por último aqui, nós vamos ver em Zacarias. Zacarias, capítulo 7. Diz assim, no 4º ano, verso 1, do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Maleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram o sacerdote que estava na casa do Senhor dos Exércitos aos profetas, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por todos os anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, fala todo o povo desta terra e ao sacerdote, quando jejuastes e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste com efeito para mim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos procederam quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e Campinas eram habitados? Então veja, que havia um jejum proposto do 5º mês. Eu não tenho essa informação, eu vou consultar aqui e amanhã eu falo. Eu vou ver e falo. E aí nós vamos ver, então, que essa característica do 5º mês, ela está ligada à característica da destruição da casa. Por isso, havia o jejum do 5º mês. Olha só, o jejum do 5º mês. Por que o jejum do 5º mês? Porque os templos foram destruídos no 5º mês. O 5º mês foi o tempo onde foi reconstruído e foi dado pontapé, foi o texto que a gente leu aqui, mas também, de igual modo, foi o tempo onde foi desconstruído, ou seja, quebrado, destruído, inabitado. Então, quando nós olhamos para o 5º mês, na verdade, assim, olhando para o 4º mês, seguindo do 5º mês, nós vamos ver algo muito importante. No 4º mês é onde os muros, ou seja, a proteção cai, os princípios caem. Por isso nós falamos de Tamuz. O princípio cai. Depois que o princípio cai, a adoração é corrompida. O 5º mês é o momento da corrupção da adoração, ou a destruição da casa. É quando a abominação entra na casa. Então, fazendo um paralelo em todos os contextos, um paralelo em todos os textos, nós vamos ver que no 5º mês é destruído o prédio, porque no 5º mês o Senhor expõe a adoração falsa, a abominação, a perversão. Sabe o que me vem na cabeça? É todas as vezes que o princípio do Senhor, os princípios são quebrados, irmãos, demora pouco tempo para a adoração ser corrompida. Todas as vezes que os princípios morais da palavra do Senhor começam a ser destruído dentro de nós, é pouco tempo para que a adoração, o conceito, a fé seja destruída. É só uma questão de tempo. Quando as muralhas, veja, primeiro se quebra as muralhas de Jerusalém, depois, então, estabelece a destruição do prédio. Amém?
Nós temos que, então, observar que todas as vezes que nós entramos nessa etapa, nós vamos ter a referência, então, do Pai. E esse é um ponto muito interessante. A nossa maturidade, e esse mês, esse ano, na verdade, para esse 5º mês, eu quero levar para esse tempo de maturidade. O tempo da maturidade. O tempo de entrar na paternidade com maturidade. O tempo de crescer em maturidade. O tempo de ser maduro. Quando eu falo para esse 5º mês, veja, o 5º mês foi o tempo de destruição. O 5º mês foi o tempo do lamento. O 5º mês foi o tempo que o Senhor expôs o coração do povo, a abominação do povo. Mas também o 5º mês foi o tempo onde o Senhor começou a reconstruir. É quando Esdra ele vem para a reconstrução. Então, esse é o tempo, é essa palavra que o Senhor tem, traga ao meu coração. Chegou um tempo de reconstrução. Chegou o tempo onde o Senhor quer reconstruir algumas coisas. Chegou um tempo onde muralhas, o templo do Senhor, a adoração do Senhor na nossa vida. Chegou um tempo onde essa adoração tem que ser reconstruído em nós. Esse chegou um tempo onde o Senhor vai restaurar a adoração que foi contaminada. Nós viemos falando, o mês passado, que você se encontre com a verdade de Jesus, mas também eu quero declarar que esse mês é o mês onde você restaure a adoração dentro do templo. O templo é você. Você é o templo do Senhor. Você é a casa de adoração. Você é a casa de habitação. E esse é o lugar onde o Pai vai morar. Veja, o Senhor Jesus ele diz exatamente isso. Eu destruirei esse prédio, em 3 dias eu reconstruirei. Eu destruirei o templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Por quê? Porque nós nos tornamos casa de habitação. E esse é o ponto que o Senhor quer reconstruir em nós. Veja só, queridos, o que mais tem me colocado, o que mais tem me feito olhar para essa temporada é o tempo da maturidade. Chegou o tempo de amadurecermos. Chegou o tempo de pararmos de tomar leite. Chegou o tempo de pararmos de simplesmente viver o leite, mas entrar para os alimentos sólidos do Senhor e viver uma vida sólida no Senhor. Um dia, explicando, dentro de um conceito liderança, e essa é a palavra, na verdade, que o Senhor tem feito fluir dentro do meu coração, já há um tempo, nós começamos a ver que todas as vezes que nós entramos para dentro de uma questão liderança, nós vamos ver algo bem, bem dinâmico. Quem já viu aqui, eu vou usar um exemplo, eu gosto de dar exemplo, me entenda bem esse exemplo. Quem já viu cachorra, a cachorra que pariu vários filhotinhos, e principalmente essas cachorras grandes, que é 8, 9, 10 filhotinhos. Quem já viu aqueles filhotinhos que eles cresceram mais e os outros ficou bem, bem coisinho, bem negociado, porque eles não davam conta de alcançar para mamar, e os outros, ou seja, os grandão sempre na frente, tendo essa expressão de mamando mais. Onde eu quero chegar aqui? Quando nós começamos a entrar dentro desse hábito da liderança, ou esse processo de liderança, e se você é líder dentro de uma igreja, líder, não líder geral, mas um líder auxiliar, você vai ver o seguinte: muitas vezes, toda a nutrição da igreja, ela passa a ser fornecida para os líderes, ou seja, eles sempre estão perto do líder principal, e eles estão ali, e eles recebem o nutriente, mas o mais interessante aqui agora é que esse nutriente seja passado para o restante da igreja, mas é coisa que poucas vezes acontece. Por quê? Porque nós acostumamos a estar sendo nutrido perto de uma liderança que nós não queremos nos afastar.
e praticamente quase não deixamos ninguém chegar. Essa é uma expressão que eu tenho observado ao longo do tempo, né? Agora eu não estou dizendo no virtual, estou dizendo como um pastor local, né? Aquele que cuida de ovelha. Nós entramos e dentro da nossa liderança, nós começamos a tratar e andar dentro dessa liderança e acabamos não olhando mais para fora. Ou seja, nos acostumamos a nos alimentar e não repassamos esse alimento para quem precisa. Esse é o ponto da restauração que eu tenho visto. Nós precisamos restaurar uma das coisas chamada paternidade. E agora você vai entender por que esse exemplo. Todos nós nos nutrimos para nos tornarmos pai um dia. Todos nós crescemos, olha o ciclo de vida. Crescemos, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Esse é o ciclo natural de vida. O ciclo de reproduzir, ele é o ciclo mais dinâmico da vida do ser humano. Sabe, a questão da reprodução, a questão da transferência, eu falo que essa é a verdadeira restauração do prédio. Quando nós falamos o Senhor vai restaurar a adoração, esse é o tempo da paternidade, esse é o tempo do pai. Veja, querido, dia do pai não é dia do homem, né? Não vou dar aqui de Dilma, não, né? Que da porta para fora, não. Mas dia do pai não é dia do homem, querido. Dia do pai é dia daquele homem que produziu um filho. Nem todo homem é pai. Pai é aquele que gerou. Esse é um pai. Então, quando nós falamos que esse é o mês da paternidade, nós estamos dizendo que esse é o mês daqueles que geram, esse é o mês da restauração do gerar, esse é o mês da restauração da obra do gerar. Quando você for olhar a letra para esse mês é a letra Tete, que você vai ver que é exatamente o gerar. Pai está ligado ao gerar. E nós nos nutrimos para gerar. Então, o foco desse mês aqui que eu vou dar é sempre o gerar. Irmãos, uma das orações que o Senhor tem me feito a orar e até me constranger, vou colocar aqui, me entristecer, é uma oração como a oração de Ana. Senhor, dai-me filhos. Dai-me filhos. Nós precisamos de filhos. Nós entramos numa temporada tão violenta de perseguição e caça que a única coisa que a gente quer é sobreviver. A única coisa que a gente quer é se manter vivo diante do Senhor. A única coisa que a gente quer é nos manter simplesmente crente. A única coisa que a gente quer nessa última temporada é a única coisa. É, Senhor, pela misericórdia do Senhor, me segura, né? Essa é a oração que eu estou vendo de muitos, né? Senhor, me segura, Jesus. Me segura se não desvio, me segura. Mas essa não vai ser mais a nossa oração, porque estamos sendo nutridos para gerar. Na verdade, a nossa oração daqui para frente é, Senhor, dai-nos filhos e aviva o teu povo novamente. Dai-nos filhos, Senhor, senão eu morrerei. Dai-nos filhos, Senhor, senão eu não vou alcançar o que eu preciso. Senhor, dá filho, aviva a igreja do Brasil, aviva a igreja das nações. Queridos, nós temos nos aproveitado de um tempo de avivamento. Eu creio nesse tempo. Nós temos aproveitado muitas coisas no Brasil. O Brasil tem sido um país fantástico no Evangelho. O país tem sido um país extraordinário no Evangelho. Muitas revelações, muita gente boa, muita gente inspirada pelo Espírito tem surgido do Brasil. Essa é uma temporada disso. Mas esses dias conversando, né, com uma irmã da Europa e lembrando isso. Veja só, a Europa foi o centro de um avivamento que exportou o evangelho para o mundo inteiro. E hoje a Europa é um dos países mais frios no evangelho que existe, onde a apostasia tem tomado conta,
aonde há vou colocar assim, uma nuvem espessa, terrível, 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 que tem se colocado contra a Europa em níveis de apostasia. Sabe o que nós precisamos entender? Que depois de um grande mover, a gente tem que tomar cuidado, que pode vir o orgulho, a soberba e o isolamento. Hoje, eu entro para essa palavra. O isolamento do conhecimento. Nós vamos entrar nesses 3 dias falando sobre dai-nos filho, dai-nos filho, dai-nos filho. Mas só tem filho aquele que tem intimidade. Não se gera filho sem intimidade. Agora preste atenção nisso. Queridos, sabe o que eu vim percebendo ao longo do tempo? Que a intelectualidade nos leva para o isolamento. Deixa eu falar uma coisa. A primeira coisa básica que eu ouço depois das pessoas começarem a mergulhar no nível de conhecimento. Sabe qual que é a primeira coisa? Apóstolo, aonde eu estou não me cabe mais. A primeira coisa. Aonde eu estou já não me cabe mais. Porque eu estou com um intelectual muito avançado. Ou seja, eu começo a me desconectar. Observe uma coisa. Todas as vezes que nós começamos a crescer em conhecimento, a nossa tendência é isolamento. Todo intelectual é isolado. Todo sábio é isolado. Eu lembro uma vez passando, não sei se isso é verídico, né? Mas passando um noticiário acerca de Einstein, e ele era casado, e a esposa não aguentou, né? Ele separou, e depois ela quis voltar de novo, ele diz, não, eu aceito, a gente volta. Mas é o seguinte, eu vou viver trancado no quarto e você me dá a comida pela porta. Né? Tipo assim, eu não vou te ver, não quero te ver, não quero ter contato com você, a gente permanece, mas eu vou ficar aqui, ó, eu estou pensando aqui, ó, meu negócio é pensar, meu negócio é criar, você entendeu? Ou seja, o nível de intelectualismo nos leva normalmente para uma coisa chamada isolamento, aonde nós nos agrupamos em um grupinho e passamos agora a estar em uma linguagem seleta e não mais entramos para dentro do corpo. Nós não mais somos útil para o corpo. Nós não somos mais útil para dentro do corpo de Cristo. Entenda isso. Isso não pode acontecer conosco. Quanto mais mergulhamos no Pai, mais temos que estar no meio do corpo, mais temos que estar no meio do povo, mais temos a responsabilidade de conduzir as simples ovelhas do Senhor, mais temos que estar sendo abertos e estar sendo acessível para que possamos, então, tirar a ignorância daqueles que ainda se conectam com a ignorância. Observe isso. Toda a riqueza e todo conhecimento, ele, em um certo nível, nos traz isolamento. Eu vou citar um exemplo, tomara que não ofenda, né? Mas veja só, todas as vezes que nós vemos isso acontecer, a pessoa mora na favela, o sonho dele é ficar rico para sair daquele lugar e morar numa casa cheia de muros, isolado, né? É mais ou menos assim. Todas as vezes que nós somos ignorantes, nós torcemos para tirar essa ignorância e contemplar o nosso conhecimento. Esse é o mês do Pai.
é o mês da reconstrução da intimidade. Mas eu vou usar uma palavra aqui, queridos, e essa palavra eu tenho usado há muito tempo. Deus não tem intimidade com preservativo. Escute de novo, eu vou falar. Deus não tem intimidade com o ser humano com preservativo. Como assim, apóstolo? Desculpa essa expressão, mas eu tenho visto isso acontecer no meio do povo. Como assim? Toda vez que Deus visita alguém, querido, ele deixa semente nessas pessoas e ele gera fruto nessas pessoas. Intimidade sem fruto não é intimidade vinda do Senhor. Hoje nós queremos intimidade, nós queremos sentir a sensação, nós queremos ter uma intimidade com o Espírito Santo, nós queremos sentir o Espírito Santo, nós queremos sentir as coisas, nós queremos estar na sensação. Mas observe, por que muitas vezes esse avivamento não acontece? Porque se o Espírito começa, imagine você num tempo de oração, o Espírito Santo começa a te mover, você já não quer mais sair do teu quarto, você quer ficar sentindo aquele arrepio, você quer ficar sentindo aquele negócio, você quer ficar sentindo aquilo, e aí você já não sai mais do teu lugar. Eu olho isso para Jerusalém, com os discípulos, né? Que eles passaram 3 anos com Jesus, 3 anos ali fixado com Jesus. O dia que Jesus foi embora, eles ficaram olhando para o céu. E agora, meu Deus, o que nós fazemos? Um anjo bate na costa e diz assim, e aí, o que vocês estão olhando para cima? Segue. Aquilo que vocês aprenderam, distribua. Aquilo que foi plantado dentro de vocês, leve para as nações. Então, nós precisamos entender que aquilo que tem sido derramado em nós é a semente de um pai amoroso que está querendo filhos. Você está sendo um transmissor disso. Então a oração para essa temporada não é, Senhor, só quebra a minha ignorância. Não, Senhor, me faça um canal para gerar mais filho, me dá filho. Senhor, nós queremos filho. Aviva novamente o Brasil, aviva novamente a igreja. Senhor, me usa como um instrumento de avivamento. Eu quero tocar as pessoas, eu quero tocar as nações, eu quero ir para esses lugares, eu quero estar nesses lugares, eu quero ser esse instrumento. Que você possa ser um instrumento de alcançar, que você possa ser instrumento de alcançar pessoas, que você possa começar a orar nesse sentido, Senhor, me dá filhos. Pare de olhar só para você. Pare de ficar, né, na tua área de alimentação. Pare de simplesmente olhar para a tua vida. Irmãos, sabe o que eu acho bem bacana? A vida de Ana. Olha a ideia de um pai. A vida de Ana. Eucana, quando ele ofertava, ele ia com Ana e Penina. Ele dava a porção de Penina, dava a porção dos filhos de Penina para o sacrifício. Mas a Bíblia fala que de Ana, ele dava uma dupla porção. Sabe o que é isso? Mesmo que Ana não tivesse filho, aquele homem já ofertava pelo filho que ele não tinha com ela. Isso para mim é o maior ato profético, é a maior visão de pai. Ele dava uma dupla porção, porque é como ele esperava no Senhor. A gente olha para a bênção do sacerdote Eli, que fala, pode ir que você vai ter filho, mas a gente não olha a profecia de um pai. Aquele homem era um pai. Aquele homem realmente provocou o milagre. Não foi só a bênção do sacerdote Eli, mas foi a palavra profética daquele homem que não falava com palavras, mas selava com as suas ofertas. Todo ano, aquele homem dava porção de Samuel, que nem existia. Depois a gente vê por que Samuel foi quem foi. Porque ele foi gerado dentro da concepção de um pai. Samuel foi gerado no útero de um pai primeiro, para depois vir no útero da mãe. Ele foi gerado em um sistema profético de um pai. Por isso aquele homem foi tremendo, porque ele foi gerado dentro do útero paterno primeiro. Dentro da semente paterna, ele ofertava dupla porção. Todo ano, ele ofertava dupla porção. Ele ofertava por Ana e ofertava pelo filho que ele não tinha com ela. E assim, então, foi gerado um Samuel.
Sabe, irmãos, nós vamos precisar gerar Samuéis. Nós vamos precisar gerar Samuéis. Sabe como gera Samuel? Você gera Samuel dentro de ofertas e orações, súplica e lágrimas, dizendo, Senhor, olha, eu estou ofertando. Não, você já parou para fazer isso? Você chegar diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, eu estou ofertando para a conversão de vidas nessa igreja. Senhor, eu estou ofertando aqui para a conversão de vidas nessa casa. Nós vamos ofertar porque nós queremos que o Senhor vai mandar vida. O Senhor vai mandar os próximos Samuéis, o Senhor vai mandar os próximos Davi, o Senhor vai mandar os próximos, os próximos Pedro, os próximos Paulo, o Senhor vai mandar. Nós estamos gerando esses homens e mulheres. Mas sabe o que está acontecendo? A única coisa que nós vamos ofertar é, Senhor, nós estamos ofertando porque eu quero que o Senhor me dê providência. Senhor, nós estamos ofertando porque eu quero que o Senhor mude a minha casa. Senhor, nós estamos ofertando porque eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu estamos ofertando porque eu quero que o Senhor me dê mais coisa. Eu estou ofertando porque eu quero que o Senhor me prospere. Meu irmão, preste atenção. Nós precisamos usar as nossas armas espirituais para poder gerar filhos. Esse é o mês que o Senhor está simplesmente convocando os pais. Esse é um tempo onde pais são convocados por um tempo de alinhamento. Que essa seja a nossa oração. Pai, nos dê filhos. Amadurecemos. Já nos alimentamos. Já crescemos. Nos dê filhos. Porque eu vou dizer uma coisa, querido. Eu sempre falo isso. Chega. É só ofertar, ofertar mesmo. Quando for para o altar, for levantar uma oferta, levante uma oferta acerca de filhos. Senhor, me dá filhos espirituais. É selar mesmo, é colocar nome. Sabe, irmãos, a gente não tem mais feito isso. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida. Nós estamos tão preocupados com o nosso sofrimento, que às vezes não estamos sofrendo. Se você parar para pensar, queridos, muitas vezes nós não estamos sofrendo. Nós estamos vivendo uma vida boa. O Senhor tem provido tudo. O Senhor tem provido casa, o Senhor tem provido família. Temos luta? Com certeza temos. Todo dia temos uma luta diferente. E as lutas são feitas para nós lutarmos mesmo e vencermos. Em todas elas somos mais do que vencedores. Mas uma das questões que nós estamos deixando é de crer que o Senhor nos chamou para gerar. Estamos ficando muito intelectual. E o Senhor está pedindo, nesse mês de Ave, começamos o mês de Ave, o mês da palavra, o mês da espada da circuncisão. Nós vamos falar isso em Simeão. O mês da espada da circuncisão. Nós vamos circuncidar filhos. Eu quero declarar que você vai ser um dos maiores circuncidadores de filhos. Você vai circuncidar corações de gente para o Senhor. Você vai ser os preparadores da noiva. Você vai ser pai de multidão. Vocês vão ser pais de multidão. É o que nós queremos declarar. Pessoas aqui que se levantarão como pais de multidão, trazendo avivamento para essa nação. E que a glória não seja nossa, mas que a glória seja do Senhor. Nós estamos fazendo o nosso papel. Amém? Que o Senhor te leve como um útero gerador. Que você possa gerar primeiro no espiritual, para depois gerar no físico. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça com que esse anseio seja sempre latente no teu coração. Pare de olhar um pouquinho para você e comece a olhar um pouco para fora, dizendo, Senhor, nos dê filhos. Senhor, nos dê filhos. Senhor, nos dê filhos. Nós precisamos de filhos. Nós precisamos de filhos. Eu não quero mais viver sem filho. Comece a orar nesse sentido. Que essa seja a tua oração esse mês. Amém? Que a igreja seja um lugar mesmo de paternidade. Que o Eterno te abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.